Segura essa aqui, rapaziada. Ele era o melhor no mundo do futsal, mas largou tudo pra fazer o impossível. Vamos assistir esse vídeo aqui do Victoriano Fut e descobrir de quem que ele tá falando. Simbora. Você abandonaria? Imagine que você foi eleito o melhor do mundo sub-23 por 2 anos seguidos, bicampeão do Mundial de Clubes, craque da seleção brasileira. O presidente da Liga Nacional de Futsal em público dizer: de todos os talentos que eu já vi de perto, esse garoto é o mais parecido com Falcão. Com 22 anos, você tem mídia, tem reconhecimento internacional, projeção de se tornar o jogador mais bem pago do mundo no futsal. O próprio Falcão dizendo isso. A mídia te chama de príncipe do futsal, o herdeiro do trono de Falcão. Você trocaria isso, toda essa certeza, todo esse hype, toda essa projeção pra começar do zero no campo, jogando a 4ª divisão no Hercílio Luz? Muito... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e culhão, porque olha, se largar tudo pra começar de baixo de novo, tem que ter muita coragem. O chamaram de louco, mas foi isso que Leozinho fez. Abriu mão do topo do futsal mundial pra assinar com o time de Santa Catarina disputando a Série D, o andar mais baixo, mais precário e anônimo do futebol profissional. Mas ao contrário do que muitos esperavam, que era uma loucura e ele tinha jogado sua carreira e seu futebol no lixo, hoje ele vem se destacando no Atlético Paranaense, marcando gols, meteu 2 contra o São Paulo, mas até chegar ao topo do futebol nacional, jogando a Série A, passou enormes dificuldades. Hoje vamos mergulhar na história de Leozinho, uma das histórias mais surpreendentes do futebol brasileiro. Pega seu... Simbora. E rapaziada, falar uma coisa aqui pra vocês já. Eu sou torcedor do Atlético Paranaense, eu vou ao estádio, eu assisto os jogos, ou seja, eu vejo o Leozinho de perto. Não conheço muito da história antiga do Leozinho, mas tô aqui pra falar o meu ponto de vista da história atual dele. Então... vamos descobrir mais sobre ele. Prato aí, o que você for lanchar, né? Dependendo do horário que você tá assistindo, prepara tudo certinho, fica confortável e vamos acompanhar a história do Leozinho aí, que com certeza é uma história que merece sim você visualizar, prestar atenção, porque, meu amigo, realmente é uma história de muita superação e quem sabe alguma coisa aqui na história dele não mude a chave aí na sua cabeça. Vamos pro vídeo. Capítulo 1. A origem Petrópolis. Petrópolis, Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 98. Enquanto muita gente imagina que craque de futebol já nasce treinando em clube grande, com muita projeção, com estrutura, a realidade de Leozinho era outra. Era acordar, ir pra escola, treinar futsal e depois trabalhar na estamparia do próprio pai. E o talento do Leozinho apareceu muito cedo. Aos 5 anos, motivado pelo próprio pai, é matriculado numa escolinha de futsal no bairro Alto da Serra. Primeiro foi a bolinha de papel, depois foi pra escolinha internacional com 4 anos e meio de idade. E ele já conseguia andar bicicleta. Onde nasceu e cresceu. Dali em diante roda por praticamente todos os clubes do bairro da cidade. Palmeira, Internacional, que não tem nenhuma ligação com o Internacional de Porto Alegre, é um clube lá de Petrópolis mesmo. Carangola, Magnólia e Serrano. Aos 11 anos disputa o primeiro campeonato municipal. Ainda um moleque, mas já rodado, já testado de quadra em quadra da própria cidade. Imagina isso, enquanto os jogadores que ele ia... É o que acontece com a maioria da galera que vinga no futebol, né? Os caras tentam de tudo e vai pra um monte de clube e tudo mais, a não ser que seja um cracaço de bola que o clube realmente segure assim por muito tempo. Mas realmente tenta no futsal, depois naturalmente passa pro campo e ali se desenvolve. Enfrentar da mesma idade, treinava de manhã geralmente e aí tem a tarde toda livre pra treinar, descansar, comer bem, lanchar, né, tomar um banho, ter aquela boa qualidade de vida. O Leozinho era completamente diferente. O menino Leozinho estava com as mãos sujas de tinta, ajudando o pai a fechar a conta do mês entre um clube de bairro e outro. Ele não tinha o luxo de só sonhar, tinha que trabalhar pelo sonho literalmente. Nada glamuroso, só um moleque, uma quadra e uma vontade enorme de se tornar jogador de futebol. Mas não de futsal, de campo. O futsal aparece no caminho do Leozinho como uma alternativa para alguém que teve as portas fechadas no futebol de campo. O futsal foi o caminho que apareceu primeiro. Capítulo 2. 2 portas fechadas. Loucura o cara ter porta fechada para futebol de campo e simplesmente se tornar o príncipe do futsal. Que loucura, cara. 2016, Leozinho tem 17 anos e recebe a primeira chance de verdade. Um teste no Flamengo. Passa, é aprovado. Só que num acerto que envolvia o Tigres do Brasil, a transferência nunca sai do papel, simplesmente some. Ainda no mesmo ano, tenta outra porta. Um teste como meia no Sub-20 do Fluminense. De novo, não fica. E agora se coloca no lugar do Leozinho aí por um segundo. Você é um garoto de 17 anos que trabalha na estamparia do pai, que sonha em ser jogador de futebol desde criança, e as duas chances que aparecem na sua vida já no finalzinho ali, você com 17 anos estourando, agora não vai ou nunca, as portas se fecham e não dá certo. Cara, é muito foda porque
a carreira pra você... A carreira, né, no caso. O tempo pra você dar certo no futebol é muito curto. Você tem que demonstrar que você tem alguma coisa desde cedo, pra aí, desde cedo, você continuar desenvolvendo isso até, tipo, 16, 17, 18, quem sabe num 19 anos da vida. Eu acho que até 19, 20 já tá muito tarde. Então você tem que já estar pronto muito mais cedo, mano. Duas escapam Muito pelos cruel. dedos. É exatamente aqui que a maioria das histórias de talento desconhecido termina. Muitos deles Exatamente, porque a pessoa faz... O moleque faz uma coisa a vida inteira, só joga futebol a vida inteira, até os seus 19, 20 anos, e acaba que não vinga. E daí meio que perde todo o sentido pro moleque. Não é à toa que muitos desses moleques que não conseguem vingar com 19, 20, 21 anos, jogam várzea hoje pra sobreviver. É muito comum até. poderiam desistir, né? Falar, pô, já tentei de tudo, tô com 17 aqui, é a hora de testar outra coisa. Leozinho não desiste do esporte, só muda de piso. Literalmente, volta pro futsal, decidido a construir um nome ali, esperando a hora de tentar de novo. Capítulo 3, a última chance. Até que em 2017, Leozinho viaja até Sorocaba, interior de São Paulo, para uma peneira do Magnus Futsal, um dos maiores clubes de futsal do Brasil. Quem não conhece, né, nunca acompanhou futsal na vida. O mesmo clube que revelou Falcão, o rei do futsal. Só que era um teste muito difícil de passar. Na mesma situação do Leozinho, existiam outros mais de 1000 garotos que tentavam a sua última chance no futsal ou no futebol, né? O último respiro de talento, o último respiro de chance que algum daqueles garotos tinham de demonstrar o seu futebol e conseguir construir uma carreira, né? Mais de 1000 garotos, a maior peneira já registrada da história do futsal brasileiro. 1000 sonhos numa fila, esperando o nome dele ser chamado, e o nome de Leozinho, dentre esses 1000 garotos, é selecionado. O Leozinho se destaca muito, tem até o depoimento do pai dele falando que nem ele acreditava, mas o moleque... Cara, tipo, na minha visão, é muito mais difícil o futsal em questão de jogo e também em questão de peneira e de vingar do que o futebol de campo. Sei lá, acho que é algo muito mais nichado e vai fazendo funil assim, sabe? Eu acho que realmente é bem mais difícil. joga tanta bola, que ele é selecionado aí pra passar, né, no teste. Ele é selecionado pra passar no teste não, né? Ele passa no teste. A partir daí, a vida dele muda de patamar. Só que ainda não no esporte que queria. Capítulo 4, o príncipe do futsal. Entre 2017 e 2022, Leozinho constrói uma das carreiras mais impressionantes do futebol mundial. Eleito por 2 anos seguidos, 2019 e 2020, o melhor jogador sub-23 do mundo, bicampeão do Mundial de Clubes, campeão da Liga Nacional de Futsal e da Supercopa do Brasil, presidente da Liga Nacional de Futsal, Felipe Drummond, resume o tamanho do que o Leozinho já representava tão jovem. Naquele momento, de todos os talentos que ele via de perto, Leozinho era o mais próximo em estilo e em carisma do legado de Falcão. O apelido logo pegou e virou uma sentença: o príncipe do futsal, o herdeiro do trono do maior salonista da história. E aqui está o detalhe que muda Muito tudo. foda. Ele tinha 21, 22 anos. Já uma projeção gigantesca, né? Em breve apareceria pra eles aí proposta da Europa, né? Você receber em euro. Acho que os salários do futsal não são tão grandes assim. Mas, por exemplo, você receber 40 mil euros, né? Já é uma... Porra, aqui no Brasil já é uma bolada, né? E lá também Sim. já é bastante dinheiro, né, cara? O poder de compra do euro é muito grande. Você tinha tudo isso, 21, 22 anos, dinheiro garantido, nome consolidado, patrocínio... Querendo ou não, no futsal você não ganha tanto dinheiro como jogador, mas você consegue monetizar de outras formas, que seja com patrocínio, você ser o rosto de uma marca, não sei se tem direitos de imagem no futsal, acho que também tem, né? Mas não é nada comparado com o futebol de campo, em questão de dinheiro. Seleção brasileira, um caminho inteiro pavimentado até virar lenda, sem precisar arriscar mais nada. E mesmo assim, o sonho de criança continuava batendo. Não era esse esporte, era o outro. O conselho que ele recusou. Agosto de 2022, Leozinho comunica a saída do Magnus. E o próprio Falcão, ídolo dele, ex-companheiro de quadra, o cara que mais entendia o preço dessa decisão, tenta segurá-lo. Anos depois, em entrevista, Falcão admite que foi direto sobre isso e bem duro com o Leozinho sobre isso, falando do assunto de abandonar o futsal pra jogar futebol de campo. Abre aspas, eu fui um dos caras que falava pra ele voltar pro futsal. Não foi um conselho qualquer, foi um conselho do rei do futsal. Com certeza isso deve ter balançado ou pesado
pesado um pouco na escolha do Leozinho, né? Talvez ele deva ter dado uma titubeada. Ou não, né? Porque o Leozinho, se você vê nas entrevistas, ele é muito convicto, cara. E... Imagina, o maior nome do futsal brasileiro, quem sabe do mundo, falar pra você não sair do futsal. É difícil não acatar, né, cara? Eu acredito que quando o cara é muito obstinado com um sonho, alguma coisa, mesmo que ele pense em desistir, a dor de não tentar é muito maior, tá ligado? Quando eu fui criar meu canal também, rapaziada, muita gente falava pra eu, meu Deus, o que você tá fazendo? Fui muito zoado também em relação a algumas coisas. O pessoal falava que eu era louco de criar canal, que ninguém dava certo no YouTube, era 1 em 1 milhão. Só que eu tinha tanta certeza disso, que eu ia fazer dar certo, que podia falar o Papa, meu irmão. Podia falar o Papa, que eu falava, dane-se, mano, eu sei que vai dar certo. Acredito que o Leozinho deve ter tido a mesma, não comparando os patamares de decisões, né? Completamente diferente. Mas assim, a personalidade do Leozinho eu me identifico. Eu acho que ele é bem obstinado mesmo. Eu acho que se o cara olhar assim e falar, irmão, eu prefiro tentar e quebrar a cara do que não tentar, entende? Então eu acho que talvez o conselho do Falcão não tenha balançado tanto o Leozinho, não sei, só ele pra falar, né? Mas Falcão, um cara que também tentou a aventura ao futebol de campo, jogou pelo São Paulo em 2005 e viu aquilo não dar certo, olhando pra um garoto de 23 anos e dizendo, fica, você vai ver a lenda aqui, não vá. Leozinho escutou e foi mesmo assim. Não por teimosia, ele mesmo explicou anos depois o que estava por trás da decisão, um sonho que vinha de muito antes do futsal, abre aspas. Eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol de campo, só que minha trajetória começou primeiro no futsal. E eu já vi até o próprio pai dele falando que o próprio pai falava, filho, vamos tentar o campo? E ele falou, vamos meter a cara. Então, irmão, era o sonho do cara, não adianta, né? E tá certo, mano, tem que ir mesmo. Muitos jogadores de futebol de campo têm muitos fundamentos que eles trazem do futsal. Se você reparar bem, às vezes, por exemplo, um que eu lembro agora é o Marcelo, o ex-lateral do Real Madrid, Fluminense e tudo mais. O jeito que ele dominava a bola de vez em quando é muito igual ao jeito do futsal, porque os caras carregam isso há muito tempo. Então, querendo ou não, é uma parte muito importante para a carreira do atleta e para o desenvolvimento também. Futsal nunca foi o destino, foi o caminho que apareceu primeiro. E quando ele chegou ao topo desse caminho, teve a coragem, ou a loucura, como muitos disseram, de admitir que aquele não era o lugar final. A solidão da Série D. Início de 2023. Destino, Hercílio Luz de Santa Catarina, Série D. A 4ª divisão do futebol brasileiro. O andar mais baixo, mais precário e mais anônimo do futebol profissional no país. De plateia lotada, holofote, nome consolidado no futsal, para estádio vazio, gramados ruins, ônibus de viagem longa e a incerteza total de quem está recomeçando do zero. Marca 3 gols na temporada, números discretos, mas o suficiente para provar, pelo menos para ele mesmo, que a aposta não era loucura. Cara, eu vou falar de novo, você tem que ter muito culhão e muita convicção do que você quer mesmo. Pra você largar, tipo, tudo que você já tinha meio que construído no futsal, um nome que todo mundo já sabia quem era, a liga do meio do futsal, né? Pra você jogar uma Série D, cara. Sério. Parabéns pro Leozinho, porque tem que ter muito culhão. Era só o começo de um caminho mais longo do que ele mesmo esperava. O próprio Leozinho, tempo depois, resumiria essa frase como uma frase que carrega o peso de quem sabia exatamente o que estava se metendo. Abre aspas. Eu não saí do futsal e vim direto pro Atlético Paranaense. Eu fui jogar na Série D. Muita gente achou que não seria... Faltou um H aqui, tá, Victoriano? Só porque eu sou torcedor do Atlético também. Possível. E realmente, rapaziada, a gente pega a história do Leozinho e fala, cara, o cara saiu do futsal e foi pro campo e agora tá conseguindo se provar. Só que assim, ele sai do futsal e vai pro campo, mas não é pro Atlético, como ele mesmo disse. Ele vai jogar Série D, meu amigo. É muita loucura. É realmente um sonho, assim, gigantesco. Contanto que quando o Leozinho vem pro Atlético, ele realmente agarra essa oportunidade de unhas e dentes. Porque... você pode não considerar, mas eu considero, principalmente porque eu sou torcedor do time. O Atlético é um grande clube do Brasil. Mesmo não estando nos Big 12, no G12 que a gente fala, acho que também é um termo muito antigo, isso acho que tinha que mudar. É um clube muito grande no Brasil. Por mais que não tenha todo o poder mediático de um Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, é um clube muito grande. E ele agarra essa portagem de unhas
e dentes, mano. E um cara obstinado mesmo, né? Ele falou, mano, ou é isso aqui ou não é nada. Eu prefiro não ter nada do que não tentar ter isso aqui. Mas realmente, mano, é uma escolha muito, muito corajosa aí do Leozinho, cara. Degrau por degrau. Em 2024, Ituano, Série B. 2 degraus acima. E é aqui que o diferencial do futsal começa a aparecer de verdade. Os dribles de quadra, como a carretilha, aplicados num gramado aberto contra zagueiros que não viam aquilo com frequência. Essas jogadas chamaram tanta atenção que o próprio Neymar, ídolo do futebol brasileiro, incentivou publicamente o garoto depois de um lance de efeito. Pra quem não lembra, teve uma grande polêmica aí do lance do Leozinho, que deu uma carretilha no jogo do Ituano, aí parece que deu uma confusão gigantesca, generalizada. Aconteceu a mesma coisa aqui no Atlético. E isso ganhou repercussão nacional, porque tava dizendo que era falta de respeito e não sei o que. Cara, sinceramente, o pessoal fala que o futebol ficou mimimi, mas realmente ficou, mas não só porque o futebol ficou mimimi, a população, nesse sentido, né, ficou muito de lenga-lenga, pô. Vamos ser sinceros, irmão. O que tem de ofensivo em uma carretilha no futebol? Se você se ofende com isso, para de jogar, pô. Tá na regra do jogo. Ai, não precisa da caneta. O jogo já tava decidido, não precisa da carretilha. Irmão, faz parte do jogo. Provocação faz parte do jogo. Mesmo zagueiro que reclama de uma carretilha é um zagueiro que vai lá e dá uma entrada num cara e às vezes tira o cara meses, né? Tira o cara do futebol durante meses com uma lesão. O que é mais ofensivo aí? Uma carretilha ou uma... E me impressiona mais ainda os jogadores entenderem como falta de respeito. Sendo que os caras vivem aquilo, sabe que faz parte do futebol, principalmente da cultura brasileira de jogar futebol, e os caras ficam putos. Sério, é muito estranho. Entrada criminosa. Pelo amor de Deus, né, rapaz? É muita frescura. Em janeiro de 2025, o Atlético Paranaense aposta no Leozinho. Na época, um clube tradicional disputando a Série B. Leozinho retribuiu a confiança com participação direta no acesso do Furacão de volta à elite do futebol brasileiro. O sonho se torna realidade. E chegamos de volta pro mesmo momento em que essa história começou. Série A, julho de 2000. Não foi tão fácil assim, tá? Teve momentos que o Leozinho, sim, foi muito importante, mas teve momentos que a gente pensou assim, puta que pariu. Quem é Leozinho, cara? Porque ele chegou agora na Série A, tá impressionando bastante, principalmente agora sendo titular, já tá atraindo os olhos da galera. Mas quem viu ele na Série B, ele demonstrou lampejos de qualidade, assim como ele tem na Série A, mas não era tudo isso que tá tendo agora. Foi um cara que está em desenvolvimento, estava em desenvolvimento quando chegou aqui no Atlético, fez partidas boas, fez partidas ruins, para não dizer patéticas, teve uma grande identificação com o torcedor, principalmente por esse futebol bonito, com carretilha, caneta, dribbling e tudo mais, que é um futebol que a gente brasileiro gosta. Teve até uma partida que a gente tava perdendo, se eu não me engano, por 2-0, e faltando 5 minutos pra acabar o jogo, o Leozinho tentou dar uma carretilha na linha de fundo, que foi pra fora. Patético. Aí todo mundo começou a criticar muito ele. Ele pegou o banco depois disso, óbvio. Mas é um cara que ele arrisca. Ele é um cara que arrisca e acho que é isso que falta no futebol brasileiro, sabe? Mas é isso que vocês estão vendo do Leozinho agora. É um cara que pode ajudar muito. É um cara que tem um futebol diferente. E é um cara que ainda tem muito pra evoluir. E eu acho que logo, logo ele vai pegar um clube de Europa aí. 2026. 2 gols decisivos contra o São Paulo. Os primeiros dele na elite do futebol brasileiro. Numa virada que colocou o Atlético Paranaense na 3ª colocação do futebol brasileiro da Série A. 3 anos. Foi esse o tempo entre a Série D e a Série A. 3 anos pra sair do momento absoluto de um estádio vazio em Santa Catarina até decidir um jogo contra um dos maiores clubes do Brasil. E o mais... O Leozinho agarrou tanta essa oportunidade de unhas e dentes que eu digo de jogar no Atlético, que no último jogo pela Série B, que a gente teve nosso acesso, ele estava suspenso, não poderia jogar aquela partida, e ele foi no meio da organizada, em cima da caixona lá, cantar e pular, enfim, foi uma cena muito legal, sabe? Então ele realmente agarrou essa oportunidade de, tipo, estou num clube grande, estou num clube que pode me levar... pode me dar uma imagem muito maior, então
vou fazer de tudo aqui, pô. E é isso que ele fez. O bonito do Leozinho aí é que ele demonstrou, cara, quem viu o Leozinho no futsal sabe que ele era um cara bem polêmico. Ele amadureceu bastante também nesse período, né? A gente vê pelas próprias entrevistas dele. O mais bonito, quando perguntaram pra ele ali no vestiário sobre toda essa trajetória, ele não falou de dinheiro, nem de taça, nem de revanche contra quem duvidou. Ele falou de fé. Além de ser um sonho meu, é uma promessa de Deus na minha vida. E eu venho batalhando dia após dia, buscando meu espaço. Leozinho podia ter ficado onde era mais confortável? Podia. Com toda a tranquilidade, ter se tornado aí uma lenda do futsal brasileiro, né? Conquistar a Copa do Mundo, conquistar muitas coisas. É claro que o patamar de rei sempre vai ser do Falcão, mas ele poderia sim construir um dos maiores nomes da história do futsal brasileiro. Falcão admite isso. Em vez disso, escolheu recomeçar do zero absoluto numa modalidade em que não tinha nenhuma garantia, atrás de um sonho que ele carregava desde os tempos da estamparia do pai em Petrópolis. Muita gente chamou de loucura. Ele chama de fé, bizarro, de cara. paciência, de escolher o caminho certo mesmo sabendo que ia doer. Hoje, Leozinho não é mais só o príncipe do futsal. É um dos nomes que mais cresce na Série A do Brasileirão. E tem uma grande projeção aí de ser vendido aí, quem sabe no futuro, por um valor maior, né? Hoje o Leozinho já não é mais um garoto de 20 anos, de 21 anos, mas ainda assim é um moleque novo, né? E aí fica... É isso, o Leozinho tá em constante evolução, vai crescer mais ainda, principalmente porque ele é muito jovem ainda. E é óbvio que a gente não pode depositar tanta fé nele por ser um cracaço de bola. Afinal, ele não é. Ele é muito bom. Mas o que ele carrega com ele é o futebol bonito. Futebol brasileiro bonito. O joga bonito. E é isso que mais impressiona na gente. Que a gente realmente não tem um jogador hoje em dia que joga esse futebol bonito, esse futebol arriscado, essa chance de drible assim de dar certo. E é muito bom ver isso nele, sabe? E ver isso nos jogadores brasileiros também, que tá faltando bastante. Grande pergunta: quantos de nós teríamos coragem de abandonar o topo pra começar do zero? E sobre o conselho do Falcão, galera, eu acho que fica uma reflexão também de que às vezes, mesmo com as melhores das intenções, né? Claro que a gente vem falar isso hoje porque o Leozinho deu certo, né? Hoje ele tá jogando a Série A no Atlético Paranaense, então assim, mesmo que acabe hoje, ele já deu certo. Mas a escolha do Falcão provavelmente foi baseado na frustração que ele teve com o Leão lá, que o Leão acabou com a carreira do Falcão no campo. Os motivos ninguém sabe. O Falcão fala que é meio por inveja e tal, não botava ele pra jogar, mesmo ele destruindo nos treinos. Mas o conselho do Falcão pro Leozinho foi baseado em uma frustração. Então, ó, não faz isso porque deu muito errado pra mim. Mas muitas vezes as frustrações, até de pessoas que nós admiramos, nossos pais, podem ser pessoas próximas de nós ou algum grande ídolo seu, quem sabe. Muitas vezes o que deu errado pra ele pode dar certo pra você. A gente tem que, mesmo sendo difícil, trilhar nosso próprio caminho. Se você tem muita certeza de uma coisa, ou se você tá obstinado a fazer aquilo ali dar certo, cara, e você confia em você mesmo, eu acho que vale o risco tentar, sabe? Na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço também, que tiveram resultados nas suas áreas profissionais, né? Isso não precisa ser de área artística, youtuber, jogador de futebol. Às vezes um concurso, cara, às vezes alguma coisa que você quer fazer. Uma empresa, eu quero muito ser médico, eu quero muito ser advogado. Às vezes as pessoas vão chegar e falar, irmão, é impossível. Mas se você for obcecado mesmo, de verdade, né? A gente sabe se a gente é ou não. Se você mesmo for obcecado, mesmo o Falcão vindo falar pra você que, cara, é melhor não. Se você for obcecado mesmo como o Leozinho é, e você tiver condições, né? Como o Leozinho olhava pra si e falava, cara, eu tenho condições, eu sou muito bom. Não tem por que não tentar, né, rapaziada? Enfim, o conselho do Falcão não foi pensando no mal do Leozinho, né? Mas foi colocando sobre ele, olha, isso me frustrou, isso me trouxe muito mal. Talvez é melhor você não passar por isso. Mas não foi isso que o Leozinho passou, né? Falcão é um grande monstro aí, o conselho dele aí foi um dos melhores conselhos que ele poderia dar naquele momento. Mas o Leozinho... Eu não sei qual que foi a história do Falcão. Se ele fez a mesma coisa que o Leozinho, tipo, ir lá de baixo, Série D, depois Série B, depois Série A. Ou se o Falcão realmente já foi direto pro São Paulo, porque daí realmente é um passo muito grande. Você chega num clube que você já tem que demonstrar aquilo ali, sabe? Agora, você tem que fazer isso agora. E parece que não foi isso. Então ele já chegou com uma pressão muito absurda e acabou que não deu certo. Já o Leozinho, ele foi evoluindo, foi crescendo numa divisão onde praticamente ninguém assiste, né? Ninguém acompanha. Mas ele mesmo estava evoluindo ali. E é muito legal ver isso aí, cara. E não escutou, falou, Falcão, tudo bem, eu te respeito. Eu acho que eu posso conseguir sim. Se isso se aplica na sua vida de alguma forma, mete marcha e é isso. Tamo junto. Exato. Fui, tchau. Muito bom o vídeo, Victoriano, muito bom.
O Leozinho é realmente um jogador muito interessante. É um jogador que eu gosto de ver assistir pelo futebol bonito. E eu espero que ele continue crescendo. Logo, logo ele vai pegar uma Europa aí, eu tenho certeza.